Férias frustradas e os direitos do consumidor no setor de turismo. Hoje nós temos um super convidado aqui e vamos falar bastante sobre esse tema. Ao meu lado está aqui a flor mais bela do meu jardim, Ellen Viana Benevides, e eu sou Marcelo Benevides, sócio fundador do escritório Marcelo Benevides Advogados. E vamos conversar muito, né, Paixão? Hoje, né? Sim. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ellen Viana Benevides, sou sócia proprietária da Seguro.com Corretora e aqui também à nossa frente está o nosso grande amigo, Dr. Rafael. Rafael Farias, especialista em direito do consumidor, com foco nas companhias aéreas, no direito do passageiro, mas também ali dá um suporte, assessoria para empresas de turismo, agências de viagem, que eu acho que faz parte também do trabalho do advogado que atua nessa área, educar, né, as agências para que problemas não ocorram. Cara, meu amigo, muito prazer de ter você hoje aqui para a gente falar sobre esse tema, que é um tema que está no nosso dia a dia, né, cara? Com certeza, assim, primeiramente o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Imagina. Fico honrado de participar aqui do Benecast. Eu não fiz muitos podcasts ainda, mas é uma honra estar aqui nesse podcast que deve ter uma audiência absurda. Obrigado, meu irmão. Cara, assim, até a gente vai viajar agora, a gente vai pra Disney agora em abril, né? E a gente já fica já, né, pô, como é que a gente vai fazer, né? Questão de mala, tem que contratar mais mala, e se a mala for extraviada, vamos fazer o seguro viagem, né? A gente tem a corretora, então tem essa facilidade, né? Toda hora a gente fala sobre isso. Mas e quem não tem, quem não pensou nisso, né? A pessoa foi, viajou, não fez o seguro viagem, né? Lá com a gente, na corretora, ou qualquer outro lugar, e teve uma mala extraviada, né? Essa pessoa, qual o primeiro passo que essa pessoa ela tem que dar, né, agindo obviamente ali de boa fé, né? Do outro dia eu estava vendo umas histórias aí cabulosas do cara que pegou a mala, escondeu a mala, foi filmado, não sei se você chegou a ver esse episódio aí, sim. Foi filmado e foi pedir indenização escondendo a mala, que é um absurdo, né? Mas o que a pessoa tem que fazer? A mala extraviou, o que ela tem que fazer? Tá lá, por exemplo, com a gente não, que a gente nada vai extraviar em nome de Jesus. Não vai acontecer nada. Mas a pessoa que teve, infelizmente, o azar, o infortúnio de perder a mala, né? Foi extraviar, ficou, sei lá, viajou para o Egito e a mala dela ficou aqui no Brasil. E agora? O que ela tem que fazer? Só deixa eu fazer uma introdução rapidinha antes de falar da mala extraviada, que é um tema específico, né? Sim. No direito passageiro, assim, coloca como se fosse simples, tem a sua simplicidade, lógico que existem temas mais complexos no direito, só que também existem as suas peculiaridades, que aí não tornam tão simples assim. Vamos lá, direito do consumidor, direito do passageiro. Tem o Código de Defesa do Consumidor, que regula, que é a mãe de todas as questões de consumidor, mas tem a questão da ANAC, que, que tem várias resoluções específicas sobre o tema. Sim. Ainda tem algumas questões internacionais, né? Que tem a Convenção de Montreal, que é a principal que aplica nesse ramo. Então, ou seja, tem essas 3 regulamentações e fora que a gente conhece a jurisprudência, que vai lá e modifica alguns pontos em relação a todos esses 3 que eu citei. Sim. Então, ou seja, tem esses 4 pontos que influenciam no direito do passageiro. E o direito passageiro, eu costumo dar aula, assim, até que você falou em relação a agências de viagem, eu tenho agências de viagem como clientes e faço cursos para agências de viagem mesmo. Só que também tem a questão dos milheiros, né? Que também são as pessoas que tratam de milhas, que hoje em dia está muito junto, né? Porque as agências de viagem estão usando muitas milhas para vender pacotes de viagem. Então, ou seja, estão conversando muito, então eu também dou aula para alguns milheiros e para os seus alunos, né, principalmente. Então, e nessas aulas eu costumo dividir em etapas, que é quando a pessoa compra a viagem, depois, um pouco antes da viagem, né, porque às vezes pode rolar um cancelamento, enfim. No dia da viagem, que são os maiores problemas que acontecem, e o depois da viagem. Ah, eu quero saber tudo isso. Já vamos ter uma aula gratuita aqui, do dia, do after. Vamos conversar. Então vamos lá. Você perguntou que é o problema com a mala, que é o
pós-viagem. Um Mas dos problemas, né? vamos começar lá pelo fim, depois a gente volta e não tem problema. Aham. Você perguntou de extravio ou mala danificada? Extravio. Então, extravio é o quê, né? Para a pessoa já saber, né, exatamente o significado. É quando a mala é perdida, né? Não, você foi lá, despachou a mala. Vamos lá. Tem duas possibilidades de você levar a mala para viagem. Que é a chamada bagagem de mão, que é que você leva junto com você no avião. Né? Que você vai lá, coloca lá em cima, enfim. Ou tem o item pessoal, que é a mochila que você bota embaixo do assento. E tem a bagagem despachada. O que é extraviada, geralmente é despachado, né? A bagagem de mão ser extraviada acontece, né? Não é? Que TDAH é esse, meu? Acontece. Né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas aconteceu. Acabou, mas não, tem. É raro, mas acontece Tem, sim. mas acabou. Só que a gente vai falar agora da mala que é despachada. Então essa que ocorre o extravio. O extravio nada mais é da perda. Você vai lá, né, eles indicam a esteira lá. A esteira número 3, tá? Bagagem do voo tal. Aí você vai lá e fica lá todo mundo, as malas passando, e a sua mala não chega. Aí dá aquela tristeza no coração, né? E o que você tem que fazer? Assim, de qualquer forma, você tem que fazer uma reclamação no guichê da empresa. Imediatamente. Primeiro passo. Primeiro passo. A pessoa tem que ir lá no guichê da empresa. E o ideal é sempre sair daquela Esteira que a gente sai. daquela etapa lá que tem a bagagem despachada, né? Às vezes o guichê só tá lá fora, né? Então depende muito do aeroporto, né? Vai depender muito do tamanho do aeroporto. Aí se o guichê só estiver lá fora, beleza, aí você pode sair. Mas o ideal é você só sair, você ir no guichê que tá lá dentro. Beleza. E o que você vai falar no guichê quando acontecer um problema desse? Você vai pedir o RIB, que é o registro ou relatório de irregularidade de bagagem. Então, esse papel é fundamental para você reivindicar seu direito depois. Que é lá a companhia aérea vai te dar um papel da companhia aérea, vai ser específico dele com o nome da companhia aérea, aí ele vai registrar o voo, aí o ideal é você relatar itens que você tem dentro da bagagem. Se você for uma pessoa precavida, o ideal é você também tirar foto dos itens que estão na sua bagagem, entendeu? Isso aí nem todo mundo faz, né? É complicado, né? Tem mais pessoas que viajam muito, toda hora ficar lá tirando foto, filmar. Pô, imagino. É complicado, mas sim, o ideal é que tenha isso. E também você recordar tudo que você tenha dentro da bagagem, né? Assim, uma vez dando aula disso, uma pessoa foi lá e perguntou, acho que é interessante compartilhar isso. Mas eu tenho que saber quantas calcinhas eu tenho. Não é nesse nível de detalhe, mas é tipo, se você fala, né, o que você tenha de mais valor. Olha só, você pode falar, ali tinha roupas de item pessoal, mas tinha uma caneta minha da Montblanc, né? O ideal é isso estar na pessoal, mas se tiver algo com item de valor, você relatar. Então, principal documento é o RIB, registro ou relatório de irregularidade de bagagem. Tá. Aí, beleza, aí a pessoa fez o RIB, e pode ser até que essa mala já aconteceu, já vi em casos assim acontecer, a mala, no meio da viagem aparece a mala, né? Beleza, aí a mala apareceu, você está no outro país, a gente citou aqui o Egito, a pessoa está no Egito, né? Lá no 4º dia de viagem, a companhia aérea ligou e falou, a sua mala apareceu, achamos a sua mala aqui. Essa pessoa, ainda assim, ainda cabe uma ação indenizatória, um pedido de danos morais contra a companhia aérea, ou não? Já que achou a mala, ela está resolvido e vida que segue. Cabe sim. Então, esse aí vai ser considerado o extravio parcial, né? Existe o extravio total e o extravio parcial. Qual é a diferença? O extravio total é lógico quando não entrega a mala, perdeu para sempre, acabou a história. Aí esse é o extravio total. E quando que é considerado o extravio total? Isso que é interessante. Se o voo for nacional, ele é após 7 dias, porque a empresa tem 7 dias para procurar a mala. É o tempo que ela procura. Depois de 7 dias, se o voo for nacional, ela para de procurar. E se o voo for internacional, seria esse caso do Egito, você citou, 21 dias para a empresa procurar a mala. Após isso, ela não vai procurar mais. Então, depois desse período, 7 dias nacional, 21 dias internacional, a mala é considerada extravio total. Aí vamos lá.
cabe indenização, mesmo a parcial? Sim. Por quê? De duas formas, né? Primeiro, já causou transtorno. Então, a pessoa já teve o transtorno, ou seja, transtorno já vai pro dano moral. Então, de perder a mala, enfim. Tá num outro país. Exato. De repente, já ter que comprar coisas para, né, roupa, enfim. Exatamente. Então, esse aí ainda é o dano material. Mas no dano moral, tem a questão do... É hoje considerado... Tem uma teoria que é muito interessante, que é o desvio produtivo do consumidor. É quando algo que sai da alçada dele, feito pela empresa, no caso, né, pela outra parte, que gera a perda de tempo da pessoa. Então, isso é o desvio produtivo. Ou seja, a pessoa foi lá, viajou a turismo para conhecer o Egito, né, para conhecer as pirâmides e tal. Ela gastou um tempo, ela teve que ir na empresa, como eu falei, ela tem que ir no guichê da empresa. Quanto tempo ela ficou ali? Quantas malas foram perdidas? Qual a fila? Ah, ficou 2 horas, perdeu tempo. E ela está pagando por isso, porque ela viajou, né? Cada tempo que a gente perde numa viagem é considerável. Vamos supor que ela tinha marcado uma atração logo depois. Não, um transfer. Vamos botar um transfer. O transfer não fica esperando a vida toda. Aí vamos supor que ela demorou 3 horas para resolver. O transfer foi embora. Ou seja, ela vai ter que contratar um outro transfer, ou seja, um outro transtorno, enfim. Aí essa questão de comprar, vamos supor que ela, na mala dela de item pessoal, ela não levou roupa, né? Porque às vezes a pessoa não leva. Eles orientam até a levar, mas às vezes a pessoa não é obrigatório. Não levou roupa, ela vai ter que comprar roupa. Quanto tempo ela vai... E a questão é, todo dia ela vai ficar comprando roupa? Ou ela já vai comprar roupa por uma quantidade? Ó, não sei se vai entregar ou não, vou comprar roupa aqui por 3, 4 dias. Ou seja, já é um outro valor. E sendo que a gente está aqui na nossa cidade, a gente sabe de comprar, né? Ah, já tem as lojas que a gente gosta, o local que a gente compra. Lá não tem. Então você vai comprar às vezes num local mais caro. Às vezes você vai ficar hospedado num bairro mais caro. Então, ou seja, tudo isso E o tempo que você vai levar para comprar roupa? Aí entra naquela questão do desvio produtivo do consumidor. Então, por isso, cabe sim buscar a indenização tanto do dano moral Quanto como material, do né? material. Porque às vezes, assim, normalmente na mala de mão, a gente coloca ali as coisas, na mochila, na bolsa, coisas mais básicas aí, itens do dia a dia, né? Até para que se acontecer isso, né, a gente ter ali como ter pelo menos uma muda de roupa, né, uma pasta de dente, uma escova de dente, alguma coisa assim. E aí você falou, a gente estava falando do início, né? Você falou das aulas que você dá, do primeiro dia, né? Do dia da viagem, depois da viagem, do after, né? Então, assim, queria que você tentasse fazer um resumo, assim, das dicas que você dá, né? Das instruções que você dá para as agências nesse sentido, né? Até não só para as agências, mas também para quem é consumidor final, poder tá atento ali a essas situações e não ser prejudicado, né? Vamos lá. O antes da viagem é uma questão interessante, porque eu geralmente começo com essa pergunta, porque a maioria das pessoas, assim, eu na verdade nunca vi ninguém respondendo, né? Nas aulas que eu dou, porque são para consumidores, né? Então, geralmente não tenho conhecimento. E assim, é mais para as pessoas verem o quanto que elas não sabem. É mais para despertar isso. Porque às vezes a gente acha que sabe muita coisa, né? Ah, eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Tem gente que viaja muito, realmente sabe alguns direitos, mas não sabe tudo. Então, a pergunta é a seguinte: você sabia que as empresas são obrigadas a fornecer uma estatística dos voos dela na hora da comercialização? Caramba! Ou seja, vou comprar o Rio-São Paulo, na hora que que a empresa está vendendo, ela tem que dizer, olha só, essa rota tem um índice de cancelamento de 30% dos voos. De atraso de 40%. Então elas têm que avisar. Você já viu esse aviso em algum lugar? Não. Nunca vi. Então, ou seja, já você vê quanto de direito que as pessoas têm e não sabem. Então, beleza. Esse direito, você vai ser indenizado por isso? Não é um direito tão importante. Mas você já consegue adicionar ela de forma estratégica num processo para você já, vamos botar assim, acumular os erros da empresa. Não avisou o índice de atraso, não avisou o índice de cancelamento de voos. Então aí daqui a pouco, e teve um cancelamento, e teve isso, e teve aquilo, né? Uma perda de mala, ou quebrou mala. Então você já consegue, serve como adição, vamos botar assim, de forma estratégica para o juiz ver assim, realmente a empresa errou muito nesse caso. Então, ou seja, na comercialização, eles já começam errando, né? Você vê que as companhias aéreas já começam errando.
Vamos lá, em relação a uma outra questão, a oferta. Eles são vinculados à oferta. Isso aí e tem coisas que eu citei aquelas três, né? O Código de Defesa do Consumidor, a resolução da ANAC e a Convenção de Montreal. Alguns casos a gente vai pegar só o Código do Consumidor, não vai ter um item específico, né? Um artigo específico sobre aquele tema. Então, essa questão da oferta, ela está no direito do civil, direito do consumidor, que as empresas se vinculam. Teve até um caso... Pode falar a companhia aérea aqui? Pode, claro, fala tudo. Teve até um caso clássico aí da Ibéria, que ela ofereceu passagens por acho que era R$1.300, R$1.200, R$1.300 daqui para a Espanha. Então, um monte de gente comprou e depois ela falou que errou. Entendeu? Então, ou seja, na verdade, ela teria que cumprir aquilo ali. Então, se a pessoa entrasse com o processo, ela provavelmente conseguiria cumprir, pô, um belo preço, né? Com certeza. R$1.200 daqui para a Europa, né? Então, sendo que, beleza, a Europa, assim, a Espanha é um dos trajetos mais baratos, mas não é tão assim, né? Por R$1.300. Então, ou seja, as empresas se vinculam à oferta que elas ofertam, né? O que elas ofertam, que elas oferecem, estão vinculados com aquilo ali. Se vincula ao contrato, né? Exatamente. Então, ou seja, se a pessoa viu alguma oferta, já vai tirar print, tirar foto, que já serve para você buscar mais esse preço que estava sendo oferecido. Porque depois eles cancelaram um monte de coisa, mas para alguns eles mandaram a diferença de valor, ou seja, aí já entra a questão Faltou um pouco ali de compliance, ali, uma gestão de crise ali para poder gerir isso aí, né? E aí o que acontece? Às vezes o consumidor vai lá e comprou essa passagem e já contratou outros serviços. Aí depois essa passagem é cancelada, porque eles ofereceram devolver o dinheiro, beleza. Só que aí pô, já comprei, já fechei o hotel e tal, e agora a passagem tá 5 mil. Então vou comprar, porque já comprei as outras coisas, senão vou ficar no prejuízo. Aí o lucro deles, tá entendendo? Então são essas questões que... Acaba sendo uma estratégia comercial para tentar ganhar ali os clientes ali depois que eles já compraram, né? Tipo, já comprei, agora então vou comprar, vou pagar mais caro. Exatamente. Então, aconteceu isso. Mas aquela questão, né? Aí ficou para o judiciário decidir. Alguns juízes decidiram obrigando eles a cumprir a oferta, mas outros, infelizmente, não. Entendeu? Então, aí ficou um pouco incerta a situação, né? Mas eu entendo que eles deveriam cumprir todos, né? Sim. Eu lembro de um caso acho que não sei se foi Casas Bahia, alguma loja dessa de varejo aí, que saiu no encarte uma TV, na época era R$300, só que a TV custava 3 mil. E aí foi um monte de gente para a porta da loja. Tem bastante tempo isso. Mas eu lembro disso só que essa questão da vinculação à oferta, né, também, né, tipo, R$1.300 não é uma coisa impossível de ter uma promoção e tal na classe econômica, né? Exatamente. Não é impossível. Agora, uma TV de R$300 que custa 3 mil, aí já é uma 10 vezes menos. Então, assim, é uma coisa que, não, isso aqui realmente... E a gente tem que ter muito cuidado também, né, quando a gente tá falando de direito do consumidor, porque o consumidor é a parte mais fraca na relação. Você vê uma empresa do poderio, uma companhia aérea, né, internacional, né, com um cidadão comum, médio, né, não tem nem comparação, né, nesse sentido, né. E eu anotei algumas perguntas aqui, mas eu tenho tô craque em não seguir as perguntas que eu vai. Um caso que apareceu no teu escritório, eu lembro disso. De uma cliente que deixou o telefone cair no avião. Tu lembra disso? Deixou o telefone cair, acho que não conseguiu pegar e ela tava saindo, tava esvaziando no o avião. Samsung top de linha. Caramba. E aí tentaram tirar, mas quando foram entregaram o telefone destruído para ela. Caramba. Ele caiu, acho que entre as poltronas, não foi? Foi meu ex-sócio que fez a ação na época pelo escritório. Mas ele caiu entre as poltronas, assim. E eu acho que eles pegaram alguma coisa para tirar. Porque não conseguiram. E era o Samsung mais top que tinha da época e entregaram o telefone para ela no saco. A tela toda mastigada. Caramba, é complicado. Aí a gente entrou com a ação e a gente ganhou um telefone novo, danos morais e tal, e tudo mais, né? Exatamente. Você vê que a responsabilidade, isso é interessante você falar, Ellen, a responsabilidade não é só também da atividade deles, né? Porque isso aí não tinha a ver com a atividade, né?
Então, eles se responsabilizam por outras situações também. E a questão da bagagem, né, do extravio, por que também eles se responsabilizam pela bagagem? Porque é um contrato acessório. Então, eles ofertam aquilo ali. E aqui no Brasil, né, teve muita discussão, agora já está pacificado, que foi a questão da bagagem despachada ser paga. Então, além de ser... Antes já era um serviço acessório. Agora é mais ainda porque é pago. Então, ou seja, é um serviço diferente. Então, vamos botar assim... E a bagagem de mão, eles têm responsabilidade? Eles falam que não, mas tem sim. Está dentro do avião deles, né? Então, é algo que eles têm responsabilidade sim. Então, vamos lá, você dormiu, o pessoal roubou tudo... Tua mala lá, a companhia aérea não tem que responder por nada? Você saiu do avião, deixou tua bagagem lá, ela sumiu e a companhia aérea não tem responsabilidade? Claro que tem. Exatamente. Eu tô com um caso desse aí parecido, mas a pessoa deixou o celular lá. Aí quando voltou, naquele trâmite todo que não pode voltar e tal, e perdeu o celular. Isso aí seria aquela mesma situação dos restaurantes que colocam, não nos responsabilizamos pelas bolsas e pertences pessoais deixados sobre a mesa. Exatamente. Lojas também, lojas de shopping, eu já vi em loja. Estacionamento. Estacionamento, então... O que você pode... quando a empresa não vai ter responsabilidade, quando for algo gratuito, né? Então, é isso que diferencia. Até vou botar até um outro ponto vou explicar melhor essa parte, que é em relação à cobrança de assento, né? Que tem, também tá na hora da venda, né? É possível cobrar assento? E tinha a pergunta que é possível cobrar pela mala despachada? Mas isso aí já foi pacificado, como eu falei. Mas hoje a discussão é possível cobrar assento? Aí, aqui entra a resposta melhor que o advogado sabe dar, né? Depende. Depende do assento. Quais são os dois tipos de assento? Tem o assento conforto e tem a marcação de assento. O assento conforto pode ser cobrado. E a marcação de assento não pode ser cobrado. E qual é a lógica disso aí? Porque tudo que... Você pode cobrar a mais por algo. Isso o direito do consumidor não proíbe isso. Só que tem que ter alguma vantagem. Você não pode cobrar a mais sem ter uma vantagem. Então, o assento conforto é uma vantagem. Tá entendendo? Igual tem a primeira classe, né? Executiva. Então, ela realmente tem uma vantagem. Vai dizer que é a mesma coisa? Não é. Entendeu? E o assento conforto você tem mais espaço. Ah, mas é pouco. Mas é uma vantagem. Então, você pode cobrar. Lógico que um assento normal é R$1.000, o assento conforto é R$5.000. Está desproporcional. E o consumidor escolha não pagar. Entendeu? Mas, tendo uma vantagem, pode cobrar mais. E a marcação de assento você não tem vantagem nenhuma. Então essa é considerada uma cobrança abusiva, entendeu? Das companhias aéreas. E qual é e o que eu ia falar é isso. Por quê? Porque quando você não dá nenhuma vantagem para o consumidor, você não pode cobrar. Aí a questão do gratuito, né? Que isso aí, esse raciocínio é pego do direito do consumidor. Não tem isso na resolução da ANAC. Que é até vamos pegar um exemplo de uma agência, a Decolar.com, né? Ela vai lá e oferece várias companhias aéreas ali. Você vai ver Gol, vai ver Latam, vai ver Azul, todas vão estar ali. Mas a Decolar.com, ela ganha uma comissão em cada venda. Então, ela passa a ter responsabilidade. Mas um site de vendas, tipo um Buscapé, né? Aqueles lá de busca de preços. Você vai lá, entra naquele site, ele vai te dar os preços em ordem, do mais barato até o mais caro. E quando você resolveu comprar, você vai clicar ali, você vai sair do site do Buscapé e vai para o site da empresa. Então o Buscapé não ganha nada. Então ela não é responsável por aquilo. Então você não pode processar o Buscapé se o produto não chegou na sua casa. Tá entendendo? Pegar um site similar disso aí, Mercado Livre. Né? O Mercado Livre tem lucro. Então, similar ao Buscapé. Você pode processar o Mercado Livre, porque ele tem o lucro. Então, quando você faz algo de forma gratuita, aí você pode não ter... Você não tem responsabilidade em relação àquilo. Tem o Zoom também, que eu também às vezes eu até uso o Zoom, faço compras nele, porque ele também faz essa pesquisa de preços gratuita, né? Não é gratuita, ele deve ganhar alguma coisa, mas não cobra de mim. Ele deve cobrar lá do... às vezes ganha por patrocínio, né? Do revendedor, né? Exato. Enfim, mas tem isso. E eu lembro que antigamente, agora a gente não está fazendo mais lá no escritório essas ações, mas eu lembro antigamente de um caso também, que foi um caso bem icônico lá no escritório, de uma cliente que estava
ela veio, acho que ela fez alguma coisa aqui no Brasil, não sei se foi MBA, ela é de Angola, e ela fez um MBA, algum curso, alguma coisa assim, e ela teve que morar aqui durante esse período, né? Inclusive foi entre os países tem essa colaboração, eles pagam, tem um incentivo para eles virem aqui ter essa troca, né? E quando ela voltou para Angola, ela levou todas as malas dela, todos os objetos pessoais. Era uma mudança, não era uma viagem. E eles perderam tudo. Caramba. Eles perderam tudo. Mais de 10 malas, né, foram extraviadas. E aí ela, salvo engano, a profissão dela era ligada à história. E aí tinha alguns artefatos históricos e tal, né? Extravio? E nesse caso, esse processo está rolando até hoje, contra uma companhia aérea angolana. E nesse caso, e tinha uma brasileira também, que já até pagou a parte dela na condenação, mas tem essa outra. Mas nesse caso, quando é algo que não tem um valor, por exemplo, um artefato que ela histórico, algo que ela tinha com muito carinho, como que a justiça faz para, vamos dizer assim, fixar um valor de indenização numa situação dessas? Então, nesse caso, o ideal era ir pela vara civil, porque aí você não teria o limite do juizado. Então, porque aí você conseguiria comprovar do que se tratava, né? Sim. Porque, tipo assim, pro leigo, né? E às vezes o juiz é leigo nesse assunto, né? Tipo, o artefato histórico. Tipo assim, vai mostrar um artefato histórico pra mim, posso não entender, como, isso aí pra mim não tem valor, né? Sim. E pro juiz pode ser a mesma coisa. Então, ela teria que comprovar a importância daquilo ali, né? Tipo, alguns comparativos de valores, né? Vamos supor que a gente vê muito de quadro, né? Que quadro vendido por milhões. Então, vamos lá. Ela ia botar, olha só, esse artefato aqui é semelhante a esse daqui, que, olha, isso aqui foi vendido por tanto e tal. Eu vejo que a comprovação seria dessa forma. E isso aí até entraria como dano material. Dano material. Porque não. Fora o dano moral, que é absurdo também. Sim. Porque, pô, perder um negócio desse, né? Perder, né? Vamos botar assim, né? Extraviado. Cara, 10 malas. 10 malas. porque Foi bizarro. É complicado mesmo entender que isso foi extravio, né? Porque são coisas. Foi uma mala, não. Que são. E a gente teve uma outra também, esse a gente entrou na vara civil. A gente teve uma outra também que ela estava se mudando daqui do Rio para o Amazonas. E era mudança também, e eles perderam boa parte das malas. Não perderam tudo, não, mas perderam boa parte, né? E foi a mesma coisa também. Enfim. Mas eu penso que, assim, hoje, eu não sei, como a gente já não atua nessa área tem bastante tempo, esse processo, inclusive, contra essa companhia aérea, eu acho que ele é de 2018 ou 2019, não me lembro agora ao certo, mas como que está hoje? Você acha que teve alguma melhora diante de tantos processos que as companhias aéreas levavam, né, e levam até hoje? Você acha que teve algum processo de compliance lá dentro para eles tentarem melhorar isso? Ou está tudo zoneado e extravia mesmo? A gente viu no outro dia uma reportagem no Fantástico como é que era esse esquema do desvio de malas, né, de roubo de malas pelos próprios funcionários. Você acha que isso teve uma melhora depois dessa repercussão, depois disso tudo? Ou você acha que está a mesma coisa? Infelizmente não teve melhora. Infelizmente. Caramba. Assim, mesmo as indenizações sendo consideráveis, eles ainda continuam com as mesmas práticas, né? De perda de mala, cancelamento de voo. Assim, eu ouso a colocar assim, porque eu não tenho uma estatística na mão, né, para falar exato, que até aumentou, né, até piorou. Caramba! Assim, o que acontece? E isso é o que tem se falado, que eles estão repassando para o consumidor no preço da passagem. Entendeu? As indenizações. Então, para eles ficar, vamos botar assim, mais barato, melhorar, em vez de melhorar o serviço, repassar o prejuízo dos processos para o consumidor final. Entendeu? Que é um absurdo. Mas, infelizmente, não aconteceu melhora. Entendeu? Porque ainda continuam muitos cancelamentos, muitos atrasos. Colocando isso em perdas, né? Vamos colocar aqui a perda de X% para
ações judiciais e o consumidor que se lasque, né? Exatamente, exatamente. E na questão do dano, né, essa quantificação do dano, né, que é algo muito difícil, né? É difícil. Isso a gente sempre vai reclamar dos juízes, porque... E a gente sabe que é difícil, mas a gente vai Porque reclamar do não mesmo tem jeito. uma tabela, né? É, exatamente. Então, eu tive um caso que, assim, foi o meu caso de maior valor em relação à companhia aérea, mas é uma situação bem chata, né? Que foi, a pessoa estava viajando, né? Não vou falar o destino, enfim, nem o sexo para a pessoa não identificar, né? A pessoa estava viajando e ela ia voltar, vamos botar assim um exemplo, ela ia voltar na quinta-feira, certo? Já estava até para voltar. Só que o pai dessa pessoa faleceu. Caramba. Aí faleceu aí voltar quinta, vamos botar assim, e faleceu na terça. Aí ela tentou antecipar o voo, a companhia aérea não antecipou, não aceitou antecipar. Seria algo totalmente excepcional que poderia ter, né, aberto uma exceção aí, mas não fizeram. Só que, tipo assim, vamos botar assim, não tinha obrigação, né, porque, enfim... Contratualmente falando, Exato. legalmente falando. Exato, não teria nenhuma obrigação de antecipar. Vamos supor, se quiser, compra outra passagem. Frieza, né? Mas aí ela conseguiu lá com todos os trâmites e serviços, né, que tem de conservar o corpo, com formol, né, geladeira, botou para 48 dias, né? 48 horas. 48 horas, porque que não é o ideal, né? O ideal é que o enterro aconteça em 24 horas. Foi interessante por quê? Porque eu realmente, sinceramente, eu não sabia esses detalhes sobre enterro. Eu tive que estudar por conta desse caso, né? Sim. Porque não é o caso, né, de consumidor, Não é o dia a de dia. passageiro, Então eu vi, tem resoluções, né, do CREMERG, enfim, da questão de medicina mesmo em relação a isso, né? Todo um estudo em relação a isso. E também, o ideal é 24 horas e pode ser no máximo 48 horas, né? Que tem que ocorrer o enterro, depois dali não pode passar. Isso gera até multa, enfim. Caramba. Até o cemitério não pode aceitar depois disso. É um trâmite bem... Sério? A gente nunca imaginei. Também não. É bem complexa a situação. Aí tem que fazer o quê? Cremar? Aí seria exatamente. Caraca, que doideira. É bem complexa a situação. Aí tá, ela não comprou outra passagem, já que ela ia voltar na quinta, dava certinho para ela chegar. Chegou na quinta, a empresa cancela o voo dela. Uau. E aí a pessoa vai lá. Faustão. Aí a pessoa foi lá e viajou no dia seguinte e perdeu o enterro. Aí, é real. Então é algo assim. Quanto que vale isso? É imensurável. Imensurável. Então, aí, tipo assim, a pessoa não estava sozinha, estava com a família, com os filhos, davam 4 pessoas. A indenização foi de R$80 mil, né? Então, não acho nenhuma indenização surreal. E assim, lógico, né? Com a questão de sucumbência e tal, foi um valor superior a isso, né? Mas é uma situação, né, bem complexa, né? Então... Poderia ter sido evitada, né? Exatamente. Então, foi uma desídia, né, da empresa. Assim, ter um pouco mais de humanidade. Humanidade. Que a gente fala muito, né? Do acolhimento, né? De você ser humano, né, com os teus clientes e tal. Porque, tipo, provavelmente se ela falasse, olha só, se você me mostrar a certidão de óbito, eu acho que eu consigo, falo com o meu gerente. A pessoa ia conseguir uma foto, né? Então, sim. É algo que... Também que era uma viagem internacional, então acaba que aí os outros, né, tipo assim, não tem tanto interesse. Talvez se fosse um local, né? Se fosse uma viagem nacional, seria mais fácil. Como estrangeiro, né? Exatamente. Aí poderia não aceitar o documento de certidão, enfim. Não sabe nem identificar um documento de certidão de óbito, né? Tipo assim, E a pessoa tentou antecipar, certamente ficou ali mal na viagem, porque já não conseguiu aproveitar a viagem, porque provavelmente acabou a viagem. acabou a viagem. Aí ela teve que ficar porque não tinha como antecipar. E aí chegou na hora da companhia cumprir a parte dela, cancela, e aí olha mais ainda o transtorno, né? Sim. E você estava falando dessa questão do cancelamento, né? A gente agora, a Gol, ela tá agora, não sei o que aconteceu com ela. Acho que ela é tipo aquela tia velha que fala uma coisa contigo e daqui a pouco ela muda. A Gol tá assim. A Gol, você marca o voo, né? Marcamos o voo, dia tal. Ela vai, recebe um e-mail,
olá, seu voo teve uma alteração. Clique aqui para aceitar ou cancelar. E, bom, eu não... Primeiro que eles mudaram o nosso voo, né? Não é todo mundo que tem um advogado em casa. Exato. Então a gente tem que falar para essas pessoas. Eles mudaram o nosso voo de Guarulhos para Congonhas, só que a gente está indo para Miami, meu amigo. E tipo, a diferença de hora era impossível. E eu ali na minha ignorância, na hora, achei que eles tinham mudado só o horário. Eu aceitei. Caramba. Aí eu liguei para lá, para Gol, e falei, olha, eu aceitei, mas eu tô viajando, tô com criança pequena e tal, não sei o que. Eles ainda conseguiram alterar. Mas e se não tivesse alterado? Se eles não tivessem... Não, ó, como foi o caso aí desse teu caso da sua cliente? Não, ó, o senhor alterou aí, o senhor clicou. Caberia também um dano moral nesse caso? Sim. Então, e até uma obrigação de fazer, né? Exatamente. Porque a questão do voo é o seguinte, são 2 requisitos, né, que a empresa tem que cumprir para modificar o voo. Ela pode modificar? Pode. Só que tem que ter mais de 72 horas para o voo. Pelo visto, o seu tinha mais de 72 horas, né? Para o voo. Sim. Só que, se for voo internacional, né? Internacional. Não, esse era nacional. Esse é daqui do Rio para São Paulo. Tá, então. Só que era para Guarulhos, e eles mudaram para Congonhas. Só que o aeroporto internacional é Guarulhos. Exatamente. Ele não pode ser superior a 30 minutos. Então, se mudou mais de 30 minutos, já não cumpriria a questão da alteração, já não poderia alterar. Porque, né, aí realmente aí seria exagero do consumidor. Vamos supor, mudou de 15 minutos. Aí vai me prejudicar. Pô, 15 minutos não prejudica 15 ninguém. minutos não prejudica nem ninguém. Antes, nem depois, até com um aviso de 72 horas, você se programa para... Eles mudaram agora, teve uma mudança dessa para São Paulo, agora eles fizeram isso, uns 10 ou 15 minutos. Tudo bem. Mas o que acontece? Aí que entra as, né, vamos botar assim, não dá pra gente afirmar, mas parece ser má fé, né? Que eles ficam, ó, de 30 em 30 minutos. Porra, aí... Cara... Cada dia é um e-mail diferente com 30 minutos. Entendeu? Aí não dá. É complicado, né? Então, tipo assim, nesses casos, vamos botar, você pega 3 e-mails desse aí, você junta, você já consegue ter uma comprovação. Porque pode ser que eu tenha algum compromisso, ou, como é o caso já mais lá pro final do mês, de março, que a gente vai viajar para fora. Então, não tem como eles alterarem 30 minutos, porque 30 minutos, às vezes, é o tempo que a gente perde ali se acontece alguma coisa. Tem um atraso, né? Tem alguma intempérie ali no meio do caminho. Mas com bebê. Com bebê, né? Enfim. Exatamente. Mas são questões realmente muito interessantes que o passageiro precisa estar atento, né, a isso. E aí eu queria te perguntar o seguinte, hoje eu tô totalmente por fora, né, até porque não sou eu que fico mais à frente de nada disso, mas eu lembro que a época era uns 10 mil, 15 mil... as indenizações, dependendo do caso, né, de extravio de bagagem, né, até de overbooking. A gente nem falou de overbooking aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, mas hoje continua nessa faixa as indenizações? Então, exatamente, vai variar de acordo com o tempo, né, vamos botar depende, assim. Né? Depende do que acontece. A questão é a seguinte, o pior caso qual é? É quando a pessoa já está no aeroporto, né? Esse caso que você citou agora é um caso, né? Você está na tua casa, recebeu um e-mail, é mais tranquilo, né? Mas o pior caso, e que acontece bastante, a pessoa está no aeroporto e chega lá e descobre que o voo foi cancelado. Então, ou seja, já não cumpre a questão dos 72 horas antes do voo, ou seja, se avisou no aeroporto, não cumpriu. Então, isso aí já é uma questão. E se for superior a 4 horas de cancelamento, vamos supor, cancelou, mas marcou depois de 1 hora, os juízes ainda dão uma aliviada para eles. Às vezes vai ser um dano moral mais baixo. Alguns juízes até não vão dar dano moral, mas alguns juízes dão, né? Porque já descumpriu a questão da resolução da ANAC das 72 horas. Mas, quando é superior a 4 horas, e quanto mais for, maior será o dano moral. Entendeu? Vamos supor que a pessoa ficou 6 horas no aeroporto, aí vai ser uma indenização, talvez, uns 7 mil, 8 mil, tá entendendo? Mas aí passou de 24 horas, aí já fica, né, na faixa de 10 mil, entendeu?
Isso realmente ainda é assim. Mas, tipo assim, 15 mil já não é tanto. Tem que ser um fato bem específico a 3 dias. O extravio de bagagem, não, né? E eles não pagam estadia, por exemplo, cancelou e aí só Olha, eu, sinceramente, eu vou deixar uma dica aqui pro poder público, né, nesse sentido. Gente, tudo aumenta. O gás aumenta, a luz aumenta, o aluguel aumenta. Só não aumenta o valor das indenizações. 10 mil reais hoje já não é a mesma coisa que de lá de 2020, 2019. Hoje tinha que ser, o mínimo tinha que ser 15 mil reais. Então, eu acho que tinha que ter uma regra aí, um enunciado, alguma coisa no TJ para falar, ó, indenizações... Dando moral, acompanha a inflação. Acompanha a inflação. GPM e NPC. Pô, mas é sério, cara, porque eu fico vendo isso, eu falo, cara, 10 mil reais hoje já não é a mesma coisa que em 2020, entendeu? Não é a mesma coisa. E é algo que não resolve diminuir a indenização, por quê? Porque tem a questão lá do caráter pedagógico punitivo, ou seja, você tira a punição e acontece o seguinte, o advogado, ele vive só da indenização, ele vai buscar mais processos. Ou seja, que vai piorar mais ainda o serviço do judiciário, porque vamos supor, né, os 10 mil de antes não é o 10 mil de hoje. Então, a pessoa quiser manter o padrão de vida ou continuar aumentando o padrão de vida, o advogado vai ter que ter mais processos ainda, o que vai aumentar mais ainda a pauta dos juízes. Então, é essa questão. O que você falou, Ellen, em relação à estadia, o que acontece? Existe, o voo atrasou, né? Vamos botar assim, de forma genérica, alteração, que traria atraso / cancelamento, né? Atrasou 1 hora, eles têm que fornecer comunicação. Atrasou 2 horas, eles têm que fornecer alimentação. E a partir de 4 horas, eles têm que dar estadia e o transfer, né? Pro hotel e pro aeroporto. É isso que eles têm que fazer. E aí, vamos lá, eles não fizeram, isso aí é básico, tá? Eles querem botar, a gente fez isso, então não cabe dano moral. Não, isso aí é o básico que eles têm que fazer, entendeu? Aí, eles nem isso fizeram. Isso nem... Tá na ANAC, exato. Né? E vamos supor, eles nem isso fizeram. Aí sim é o caso para você aumentar a indenização de dano moral, entendeu? Isso eu já vi que os juízes observam. Se eles não juntam no processo que fizeram isso, o juiz vai lá e aumenta, e cita isso na decisão. Olha, nem o básico vocês fizeram, entendeu? E assim, e fora que a alimentação que eles fornecem já nem é alimentação, né? Que eles dão voucher, já era de 50 reais, agora tá 40 reais. Meu Deus. Diminuíram? Isso é outra coisa também que, ó, já fica a dica aí. Tem que ter atualização pela inflação. Que 40 reais no aeroporto você toma o quê? Café. É um lanche. Não é um almoço, entendeu? Então, fora isso, que você vai... E não é brincadeira mesmo, não. Você, tô falando sério. Você vai comprar ali um salgado e um suco, refrigerante, vai ser isso. Entendeu? 40 reais. Sim. Então, se a pessoa ficar 6 horas, é isso? Um lanche vai... Agora, um fato curioso que eu vi no outro dia também sobre isso, sobre essa questão do atraso, da obrigação de ter que... dar hospedagem, né, estadia e tal. Eu vi uma reclamação, estava vendo uma reclamação de um consumidor que estava no mesmo voo, era um voo internacional, mas este consumidor era da classe econômica. E ele estava reclamando que os da classe econômica foram mandados por um Ibis e o da executiva e a primeira classe foram mandados por um Hilton da vida, né? E aí eu te pergunto, tem alguma ilegalidade nisso? Então, assim, né? Botar daqueles termos bem que a gente... Depende. Não, o termo que a gente aprende no início da faculdade, né? Pela letra fria da lei, né? A lei não fala nada, né? Ela fala hospedagem. Então, ela não especifica. Eu acho que uma diferença não acho errado. Sinceramente, não acho errado. Assim, se for uma diferença gritante, né? E, tipo, o Ibis é, assim, né? Ele é bem conhecido, não é algo... eu tô chutando, eu não sei se foi o Ibis não, tá, exato. gente? Eu tô... mas eu queria... A reclamação era essa, que eles estavam num hotel muito inferior e que o pessoal da primeira classe tinha sido mandado para um hotel... Mas, cara, eu acho que a pessoa também, se ela pagou pela primeira classe, né? Eu não mandada pro Ibis é até um dano moral aí. Exato, exatamente. Exatamente, eu acho que aí não tem que ser proporcional, né? Mas assim... Mas se você for ver pelo que fala a lei, mesmo a primeira classe mandar pro Ibis,
não teria nenhuma, assim... Aí vai depender do juiz mesmo. Aí vai ser o juiz que vai decidir se cabe ou não. Tem que ser, se for aquele juiz que já ficou no Ibis, pode ser que ele realmente é indenização. Né? Agora, se ele nunca ficou no Ibis, não sabe nem o que é, porque tem isso, a gente... Como advogado, a gente falava muito isso antigamente. Assim, não, o juiz, ele dá indenização alta para extravio de bagagem porque ele viaja. Ele sabe como é que é isso. Ele tem amigos juízes, né? E eles falam, não, cara, pô, companhia aérea que, pô, me sacaneou, pô, não tem como não, tem que dar mesmo a indenização, absurdo, a gente fica lá, eles não fazem nada e tal, não sei o quê. É até curioso isso. E a gente falou agora do overbooking, né? O overbooking, hoje em dia, ainda acontece muito? Sim, ainda acontece. Tem essa prática? Ainda tem essa prática. Mas eu não entendo, até hoje eu não consigo entender qual é algum erro sistêmico, eles fazem isso proposital, tem alguma tática comercial por trás disso? Como é que... Não entendo. Então, são 3 possibilidades de overbooking, né? Assim... São de difícil comprovação, mas são possibilidades, que às vezes é a diminuição da aeronave, entendeu? Porque vamos supor, até Fernando de Noronha, né, que teve algumas restrições há pouco tempo, que determinado tipo de avião não podia pousar, enfim. Ou seja, vamos supor que ele vendeu um avião com 250 lugares e daqui a pouco, olha, não pode mais avião com 250 lugares nesse aeroporto aqui, só pode 100 lugares, ou seja... 150 pessoas vão ficar fora. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade que seria ter que diminuir o peso do avião. Então, teria que tirar pessoas por conta disso. Porque, assim, algo que não é muito divulgado, né? Não sei se vocês sabem, mas os aviões, as companhias aéreas, elas usam muito a questão da carga, né? A questão da bagagem, como logística, né? Como empresa de logística. Então, muitas empresas de logística compram espaços no avião para... Caramba, muito do lucro da empresa de companhia aérea hoje em dia é disso. Nem é da passagem em si. Por isso que às vezes tem aviões que vão vazios, mas a carga está cheia. Então, eles conseguem uma lucratividade, né? Porque também tem a questão de gastar mais combustível quando o avião está mais pesado, né? Exatamente. Então, assim, se precisar diminuir, aí tem pessoas ficar de fora. Mas isso aí eu entendo que é uma comprovação da companhia aérea, né? Eles têm que comprovar isso. O consumidor não tem como. Como é que você vai saber? Entendeu? Então é algo que eles teriam que comprovar. E a outra, que é a clássica, é quando eles vendem a mais. E o que acontece? Como é que é a lógica dessa questão do overbooking? É uma lógica muito parecida com festa, né? Já viu festa? Que você faz uma festa, aí qual a orientação? Chama 10%, 15%, 20% a mais de número de convidados, você fez uma festa para 100 pessoas. Vou chamar 120. Por quê? Porque tem uma taxa básica que não vai. De desistência. Exatamente. Então, para você, vamos supor, você contratou 100, você chamar 100, com certeza um 80 no máximo. Então, você já tem que chamar mais para você, porque você já vai pagar pelos 100. Se for 80, você vai pagar pelos 100. Eles fazem essa conta. Então, eles sempre, na verdade, eles sempre vendem a mais. Por causa que eles fazem essa conta. Só que às vezes vai todo mundo. Entendeu? Aí que acontece isso. Então, aí isso é considerado prática abusiva, o overbooking. Porque o cancelamento, né, todos esses problemas de extravio de bagagem e tal, é dentro vamos botar assim, do risco, está dentro do risco, do negócio. Então, não é considerado uma prática abusiva, né? Foi o erro deles. Só que por ser uma prática abusiva, a indenização ela é maior. Né? Na verdade, ela tem uma outra indenização, que é além do dano moral e além do dano material, né? Dano material se tiver essas questões, né? De, você vai viajar daqui a 4 horas no outro voo, você teve que comer, eles não deram uma alimentação, enfim. Entraria nisso. Dano moral seria o dano moral mesmo do cancelamento de voo. Tem uma outra que é uma indenização pela prática abusiva, que ela que ela é contabilizada e até numa moeda, né? É tipo uma moeda, né? Ela tem tipo uma cotação internacional, você já ouviu falar de DES, que é o Direito Especial de Saque, né? Então, esse daí é uma cotação especial. Hoje, ele está mais ou menos, seria 250 DES, ou 10, né, que falam, e se for o voo for nacional, e 500 DES se o voo for internacional. Isso dá mais ou menos R$2.000 se for nacional e R$4.000. Ou seja, se a pessoa sofreu... isso aí, na verdade, eles teriam que pagar na hora para a pessoa.
E vamos supor, você está no voo de ida. Então vou desistir de ir. Eles têm que pagar isso e devolver o dinheiro da sua passagem. Então, algumas companhias oferecem um termo com isso, né? Isso, mas oferece muito baixo, né? Muito baixo, né? Exatamente. Não vale a pena aceitar esse acordo? O que eles fazem, é tipo não. um acordo, né? Não, hoje em dia, os que eu já vi, eles dão estadia. A estadia e paga a tua alimentação. Mas isso já é o básico. Já é obrigação deles, né? Já Entendeu? deveriam fazer isso sem... Exatamente. Então, na verdade, o que? Eles tinham que fazer isso e dar mais esse dinheiro. Aí vamos supor, até uma vez a gente viajando, aconteceu isso. A gente tava no Peru. Tava no Peru, fez uma conexão no Peru, eles ofereceram. Só que, pô, aí eu perguntei se tinha esse dinheiro. Não, você vai dar estadia e a comida. Eu falei, porque se desse estadia e a comida, a gente não tinha compromisso e mais um dinheiro pra gente lá gastar, e vale a pena, entendeu? Mas pra perder um dia pra nada, tá entendendo? Só porque... tá maluco. Então, mas tiveram pessoas que aceitaram. Então, na verdade, seria isso. E aí, como era voo internacional, ou seja, seria R$4.000. R$4.000 por um dia não estaria ruim, né? Não, Então... As pessoas, por falta de conhecimento, né, que você está falando aqui agora, a gente não sabia disso. Não, eu pelo menos Do não DS, sabia. né? Eu não sabia. Então, assim, muita gente acaba aceitando, né, não sabendo que poderia pleitear muito mais isso judicialmente, né? Exatamente. Então, judicialmente, a pessoa, vamos supor, ficou 4 horas, ela foi lá e comeu alguma coisa, dando material, por ter comido alguma coisa, dando moral por ter feito, né, acontecido o cancelamento, e essa multa aí de DS, se for voo nacional, R$2.000, mais ou menos, e R$4.000 se for voo internacional, ou seja, 3 indenizações em um processo só. Então, o overbooking hoje, eu entendo que ele até ele tem um valor de indenização maior do que a mala extraviada, né? Sim, é maior. É o que menos acontece. Isso é o que menos acontece. Pelo menos aqui no Brasil, eles fazem pouco. Mas mesmo assim existe, entendeu? Então, se você juntar a indenização, né? Sim, com certeza, hoje em dia é a maior indenização que tem. Em torno de quanto? Então, vai somar vamos botar isso, um voo internacional, R$4.000, dando material de acordo com a despesa da pessoa, né? Aí a pessoa pode comer no podrão, pode comer no Copacabana Palace, né? Então, vai depender disso. E o dano moral aí seria de 5 a 10 mil reais. Aí é pela quantidade de horas que ela ficou. E também pelo entendimento do juiz ali, né? O que o juiz acha que é o ideal, enfim, para não configurar enriquecimento. Quem é que fica rico? Cara, eu quero deixar essa daqui também. Quem é que fica rico, Excelência, com 10 mil reais? Quem? Qual pessoa? Pô, cara, ninguém vai ficar rico. Não, para que não configurem o enriquecimento ilícito, fixo 10 mil reais. Cara, 10 mil reais não é nada, cara. Enriquecimento ilícito, falando, 500 mil reais, aí seria enriquecimento ilícito. Exatamente. Mas, enfim, são coisas da nossa justiça, né? Que a gente tem que conviver e aceitar, né? Porque não tem jeito, enfim. Agora... a gente falou sobre overbooking, a gente falou sobre mala extraviada. Agora, a gente chegou a falar um pouquinho sobre responsabilidade solidária aqui, mas eu queria trazer isso, como você assessora algumas agências. Lá atrás eu também assessorei uma agência, na época em que a Copa Airlines, que era uma agência do Uruguai, ela pediu falência, né? E aí eu queria falar para você, queria te perguntar quais são os cuidados que as agências de viagem que comercializam esses pacotes, né, com hotel, com estadia, mais o que eles têm que ter, porque é um risco grande, né? Porque tem juiz que entende, que configura que ela é responsável solidário, tem juiz que entende que não é. Como que ela faz para se proteger disso? Só rapidinho, a Copa é do Panamá. Do Panamá. Não foi Copa mesmo que faliu? Não, acho que foi uma outra. Foi uma do Uruguai que faliu. Não era LAN? Hã? Acho que era LAN. A do Uruguai. A gente até viu, né? A gente até viajou nessa companhia. Na nossa lua de mel, cara. A gente viajou nessa companhia. Mas ela era boa, essa do Uruguai era boa. Mas eles faliram e deixaram esse meu cliente, ele tomou um prejuízo gigantesco, cara. Gigantesco. Em relação às agências, né? Assim, de forma legal, a responsabilidade é solidária. O que é responsabilidade solidária?
né? Que os dois respondem da mesma medida, né? Da mesma forma. E assim, qual é o problema disso, né? Porque para a agência é muito mais prejuízo do que para uma companhia aérea, porque Muito o mais. lucro de uma é muito inferior à outra. Vamos supor nesse processo que eu citei de R$80 mil, isso quebra uma agência, entendeu? E para uma companhia aérea ainda mais internacional não Faz não nem faz cosquinha. nem cosquinha. Então é complicado essa questão da responsabilidade solidária. Pela lei é isso. Só que eu tenho visto atualmente que muitos juízes não aplicam isso. Aplicam de acordo com A conduta. o serviço de cada um. Vamos supor, saiu da alçada, saiu da esfera, da competência, do que a agência pode fazer, eles condenam só a companhia aérea. Mas se for algo relacionado diretamente à agência, aí eles condenam de forma solidária sim, entendeu? Então vamos botar aí um extravio de bagagem, né, mesmo, até um cancelamento de voo, eles geralmente não estão condenados. Vai daquele negócio, né? Vai depender Tem de cada juiz, juiz. Mas, Se assim, for leigo, então... aí que- o juiz poderia condenar por conta que a lei fala que é solidária. Só que tem juízes que vão lá e amenizam para agência. E vamos lá, também tem agências e agências, né? Tipo uma Decolar.com, que é enorme, né? Então ela acaba... Porque a Decolar, tipo assim, ela não... Até uma vez eu ouvi um juiz falando isso, eu achei muito interessante, que ele falou, pô, melhor empresa do mundo, porque você ganha dinheiro e não tem responsabilidade nenhuma, né? Então, porque isso eu vi numa sustentação oral deles, né? Porque também tem que ver isso, né? Porque aí às vezes a empresa também não quer ter responsabilidade nenhuma, né? Então é complicado isso. Mas eu entendo que e o mais acertado é isso mesmo. É responsabilizar a agência pelo serviço que ela presta, entendeu? E eu vejo que o que a agência tem que se... É isso que eu oriento, né? Já fica aqui um de graça aí para alguém de agência que esteja assistindo. Um de grátis. Um over delivery, né? Over delivery. Que ela tem que ser muito boa na informação. Ela tem que deixar o contrato dela, as informações em relação à responsabilidade de forma muito clara. Entendeu? Olha, aqui a gente se responsabiliza, a partir daqui vai a companhia aérea que é totalmente responsável e tal. Mas se acontecer isso, você faz isso, 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 então eu já orientar o cliente dela. Então, eu acho que é aí que ela ganha o cliente e eventualmente não é processada por um consumidor. Às vezes o que a gente conseguia lá na agência que a gente prestava serviços, a gente conseguia porque a gente conseguia mostrar também que a agência todo o tempo ela deu suporte, ela tentou ali ajudar o consumidor, orientou, fez ligação internacional. Então o juiz ele via ali a boa fé, né, de tentar ajudar, de querer resolver e tal. E às vezes a agência ela não era condenada, entendeu? A responsabilidade solidária ela não era reconhecida. Exatamente. E um outro ponto também eu acho interessante ela ter uma assessoria mesmo, né, jurídica. Por quê? Porque às vezes um advogado já vai orientar diretamente o cliente dela. Então, isso aí é fundamental. Se o advogado orientando, assim, a pessoa conseguindo sair daquele problema com o menor prejuízo possível, né? E às vezes também conseguindo depois processar a companhia aérea pelo problema que a companhia aérea causou, a agência provavelmente vai ser menos demandada, né? Nesse sentido. E até para as companhias também terem esse entendimento de que uma assessoria jurídica, ela não é só no contencioso. Ela não é só o advogado que vai lá e... Né, ele não se limita só ao cara que vai lá fazer uma audiência, que vai fazer uma... Vem muito antes, né? E acaba saindo muito mais barato, né? Exato. Muito com mais certeza, com certeza. Muito mais Porque imagina pegar uma condenação, vamos botar aí a condenação de 10 mil. Pô, já influencia no lucro da agência. Da agência, sim. E é verdade também que o consumidor muitas vezes não sabe nem de quem é a responsabilidade. Ela acaba colocando a agência no mesmo bolo de responsabilidade que a própria companhia aérea. E aí também tendo esse atendimento, as pessoas conseguindo, né, demonstrar alguém conseguindo demonstrar na parte que presta atendimento ao cliente
acaba demandando até mesmo judicialmente a própria agência, né? Exatamente. E a questão é, e não é nenhuma crítica, não está errado nesse sentido, mas o consumidor, ele é emocional, né? Por quê? Porque ele está ali envolvido emocionalmente, pô, perdeu um dia de viagem, ou perdeu a viagem inteira, um planejamento, né? Enfim, e ele fica magoado, então às vezes ele transfere isso para a agência. Ah, pô, mas a Gol que cancelou, só que, mas por que essa agência escolheu a Gol? Por que não escolheu outra? Tá entendendo? Então o consumidor pode ficar nesse sentido. Então, por isso que eu entendo como é que funciona o advogado nesse sentido. Ele vai entrar como racional. Então ele vai passar essa racionalidade para o consumidor e talvez diminua a questão emocional do consumidor para ele não demandar a agência, né? Então isso é algo que a agência tem que se atentar bastante, porque além de informar e prestar totalmente serviço quando der algum problema, vai fazer com que ela diminua muito a questão de ser processada. E se prestar essa assessoria para o cliente no problema, se for uma assessoria jurídica dela, vai trazer muito mais confiança para o cliente dela, entendeu? Porque a pessoa vai orientar de forma mais técnica e melhor até para um eventual processo. Então, com certeza, vai ser menos demandado e vai ter menos prejuízo com Agora, essas questões. A gente está chegando perto do fim aqui do nosso episódio. Já? Pô, passa muito rápido, né? Agora tem uma pergunta que eu queria te fazer. Você indica o seguro viagem para as agências que você trabalha, para que elas comercializem esse produto? Porque assim, o seguro viagem ele tem várias proteções, a Ellen que é especialista nisso, mas o seguro viagem ele tem várias proteções, inclusive de... Cancelamento tem também? Tem. Nem sabia, tá vendo? Extravio de bagagem, cancelamento. Sim. Né? Você chega a orientar nesse sentido? Sim, e é bem interessante isso aí, porque como eu trabalho com milheiros, né? Então é um público que conhece bastante essas questões. E às vezes opta muito pelo seguro do cartão. Só que, porque o seguro viagem é mais caro, e no cartão já está incluído. Só que isso aí é muito perigoso. Caro é relativo nesse sentido. Porque cobre, tá bom, mas aí você tem um problema lá, aí cobre $5 mil, meu amigo. Se for uma questão de saúde, $5 mil dá pra nem quebrar o dedo. Não paga um avião UTI. Não paga? Não paga nada. Paga nada. Não paga nada. Uma internação lá não paga. Não paga. E muitas vezes também não é uma... Porque assim, o indicado sempre é a assistência em viagem, porque tem diferença. Porque o seguro, né? Às vezes eles não trabalham com a própria assistência, de você ligar e você ter assistência lá, falando e você não em paga português. nada, e você não paga nada. Outra coisa é você ter que trabalhar através de reembolso. Você paga, às vezes você não tem dinheiro para pagar lá, né? Que é toda aquela despesa médica e depois buscar o reembolso. Então, assim, o melhor é sempre aquela seguradora que trabalha através de assistência. E eles não estão muito preocupados com isso. Às vezes você pega só o do cartão de crédito e não tem as coberturas necessárias que você, né? Eu tenho um caso de um cliente que precisou e foi para uma cirurgia, ele foi para os Estados Unidos, aí ele precisou porque ele teve que fazer uma cirurgia às pressas de uma cirurgia de retirada de uma apendicite. Uma apendicite. E aí ele ficou lá e aí o que aconteceu? Deixou um apartamento lá. E aí ele ficou com uma conta de $60 mil lá nos Estados Unidos para pagar. E ele conseguiu, né? Mas aí ele foi... esse seguro não estava conosco. Ele veio nos procurar para fazer o seguro numa outra viagem. Ele nos contou desse episódio. E ele tinha uma irmã que morava lá, que eles ficavam lá cobrando a irmã que morava, porque ele só conseguiu sair de lá do hospital deixando lá o endereço da irmã. Ele teve que pagar. Aí uma empresa entrou em contato com ele para fazer a negociação para ele pagar essas despesas. Que prejuízo. E aí essa galera milheira, eles fazem o seguinte, eles acabam ali, como eles trabalham com consolidadoras, eles acabam indicando, às vezes, não são todos, tá? Mas eles acabam indicando o próprio seguro que está ali no sisteminha. Cara, só que aquele seguro que está no sisteminha ali, meu Deus, é melhor não fazer. Porque você não tem assistência nenhuma, você não tem ninguém para você falar, você só tá lá e você tem que pedir a Deus para que... E tem outras
pequenas seguradoras que estão começando agora, mais nessa área de viagem, que a gente não trabalha, tá? E que elas até oferecem um preço mais competitivo, vamos dizer assim. Só que é o famoso ditado, o barato pode sair caro. Exatamente. Né? Pode sair caro. Então a gente sempre, lá na corretora, qual é o nosso papel nesse sentido? É de ser consultivo. Porque não adianta, é igual, que me perdoem aqui, vão me cancelar, né? Tem material pra caramba pra me cancelar aí, mas pode me cancelar que eu não ligo não, eu falo tudo mesmo. Que me perdoem essas não sei o que de proteção, né? Proteção veicular. Proteção veicular não é seguro. Mas né? tem muita gente que contrata achando que está protegido. Lá no escritório a gente já acionou várias, porque não paga. Então você vai estar pagando ali o teu seguro viagem, você vai estar pagando ali a tua proteção veicular baratinha, mas que vai dar um prejuízo, você não vai resolver. E quando a gente está falando dessas questões de seguro viagem, quando a gente falou da questão da extravio de bagagem, do cancelamento, só que, cara, questão de saúde. Não tem dinheiro que pague isso. Né? É igual a situação do Abílio Diniz, que teve que voltar, né? No avião UTI. Uma avião UTI, né? Existe... Isso pode acontecer? Pode. Tem o risco e tem a severidade. Isso é uma severidade muito alta, porque quem tem dinheiro para fretar um avião para vir através de UTI, ou vai ter que ficar lá sendo cuidado nos Estados Unidos ou em outro país. Então, assim, o seguro viagem, ele tem várias coberturas ali adicionais importantes para que você tenha certeza. Por exemplo, a gente vai viajar agora com bebê. Então, assim, pode acontecer, né? De precisar de um atendimento, enfim. E a questão é, dois pontos ainda além disso, né? O seguro viagem, o ideal, né, que eu também oriento, é contratar um dia antes, né? E deixar um dia depois. Por quê? Porque pode exatamente acontecer um cancelamento de voo. Você está lá e cancelou o voo. Ou seja, se você botar certinho na viagem, no dia seguinte você pode ficar lá fora desprotegido. Exatamente. Na verdade, e outra, tem às vezes você fala assim, eu tô saindo aqui dia, não sei, vou dar um exemplo, tô voltando dia 27, só que dia 20, mas quando que você chega no Brasil? Porque tem isso, porque você chegar dia 27, mas você chega no dia 27 ou chega no dia 28? Porque conta o dia que você chega em terra brasileira, né? A gente sai dia 20 de abril, mas chega no dia 21 aqui. Então, exato, exatamente. Tem que ver tudo isso. E tem países, né, que exigem o seguro viagem. Sim. Então é algo que, né, tipo assim, se der eu faço. Acho que é a Europa, né? A Europa tem que... É obrigatório. Assim, acaba que às vezes eles não pedem a entrada, mas você pode ser sorteado e pedir. Assim, a gente entrando em Londres, eles pediram. Cadê o seguro viagem? Aí pediu o local de estadia, onde ia ficar e tal. Ou seja, se não tivesse, então... Não pode ficar doente aqui. Cadê o seguro viagem? Exatamente. Não vai onerar os cofres públicos, exatamente, não estão errados, né? Não estão errados. Então, Sim. por que eles vão ter que pagar para brasileiro ter problema? Não tem. Sim. Muito bom. Bom, gente, queria... Tenho até uma última pergunta para te fazer antes da gente encerrar. Eu lembro que no 1, 2, 3 milhas, quando teve a questão do 1, 2, 3 milhas, vi que você estava bastante ativo, falando bastante sobre esse tema. Que fim levaram essas ações? Você acha que isso ainda pode ser revertido? E qual a lição que fica para o consumidor nesse sentido? Olha, o que acontece? Ela está numa situação bem definida ainda, né? Porque teve o pedido de recuperação judicial, né? E ele foi aprovado, depois foi suspenso, aí voltou, depois suspendeu de novo e voltou. Então, mesmo com o pedido aprovado, ainda está conturbada a situação. Só que ela ganhou, né, pela recuperação judicial, ela tem direito de 180 dias para estruturar um plano dela de recuperação e apresentar para o juiz e ver se vai ser aprovado ou não. Então ainda está nesse período. Isso vai acabar final de março e abril. Era março, mas aí como tiveram essas duas interrupções, aí tá final de março, abril, mais ou menos, né? Então, aí que vai ter um posicionamento deles apresentando o plano, e aí vamos saber o que vai acontecer, porque existem 3 possibilidades, né? Primeiro, o juiz entender que eles têm dinheiro e não precisam de recuperação judicial nenhuma, aí, ou seja, os processos que estão ativos
Aí a execução vai rolar normal e aí o pessoal vai, né, aquela questão de penhora, tudo isso que a gente sabe. Não foi essa possibilidade. Vai entrar na recuperação judicial, né, a segunda opção, né, que aí ele vai estruturar quanto tem, quanto deve e vai pagando na medida do possível, né? Deve rolar um deságio, né? Ou a terceira é a falência, que é o pior dos mundos. Então, sendo a falência, assim, né, é nessa ordem mesmo. Se o juiz entender que eles têm dinheiro, a chance de receber é maior. Recuperação judicial, a chance de receber é média. E se for a falência, a chance de receber, do consumidor receber, né, é muito baixa, porque existe toda a ordem, né, da recuperação judicial, falência, que primeiro são os trabalhadores, né, depois os fornecedores, enfim, o consumidor está mais abaixo, né? Então, a chance, numa falência, do consumidor receber, infelizmente, é muito baixa, né? E a outra questão de aprendizado o que eu mais observei, né? Eu poderia falar, o barato sai caro, né? Porque foram muitas viagens promocionais e tal. Só que tiveram passagens lá, né? Pacotes, né? Também estadias, que não eram promocionais e entrou no bolo. Então a pessoa nem comprou barato. Comprou pelo preço normal, um pouco mais barato, né? Fez aquela pesquisa de mercado, viu o custo-benefício, ficou bom. Isso aí não tem problema, não vou nem falar isso. Eu vejo uma questão de alguns... É minoria, mas o que eu observei foi o seguinte, de pessoas terem 4 pacotes de viagem compradas. Caramba. Tipo assim, aí você vai viajar em março de 2024, aí depois você já tinha uma de julho de 2024, depois uma de dezembro de 2024. Então, tipo, pra que isso? Entendeu? Então é uma questão da pessoa, né, tipo... Calma, meu amigo. Vai uma coisa de cada vez, programa uma viagem, executa aquela viagem, depois vai lá, faz outra. Eu acho que é uma questão de... Eu vi algo além, que é algo de um planejamento financeiro, tá entendendo? Tá. De uma questão da pessoa ser... Precipitada. Ter uma educação financeira, né? Aí aqui entra um outro ponto, que é em relação ao Brasil, que infelizmente não tem isso, né? Não tem essa cultura de educação financeira. Então acho que isso que eu vi muito assim evidente de alguns casos que eu achei que me causou mais surpresa, tá entendendo? Muito mais do que... Eu acho que o barato sai caro, isso aí todo mundo, né? Já sabe, isso aí desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe isso, mas a questão da educação financeira, a pessoa se programar, comprar uma coisa de cada vez, ela teria com certeza evitado um prejuízo se não receber. Tomara que recebam, né? Sim, tomara. Bom, agora sim, meu amigo, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Foi muito bom. Deu uma aula aqui pra gente aqui sobre direitos do passageiro, direitos do consumidor, essa questão de companhias aéreas, agências de viagens. Gostei muito. E com certeza a gente tem que ter um repeteco aqui pra gente falar mais sobre isso, porque teria tempo aqui, teria tema aqui pra gente ainda continuar conversando, né, vida? Verdade. Obrigada, doutor Rafael, pelos ensinamentos. E é isso, a gente agradece muito você, meu amigo. As redes sociais. É verdade, você que me lembra, você é ótima, cara. Deixa aí pra galera. E só para as pessoas entenderem, né? Agora eu vou falar pra câmera aqui, só para vocês entenderem que eu não sou um cara que cai de paraquedas aqui. Tenho atualmente quase 1.500 processos ativos, a maioria sobre esse tema, mas tem muitos também de direito do consumidor, sobre plano de saúde, banco e serviços essenciais, são os principais. E eu atualmente estou em 25 estados e no Distrito Federal, falta só o Amapá para completar o Brasil inteiro de legal, o pessoal do Amapá aí, ó. Então, ou seja, tenho bastante experiência nesse assunto. Conte comigo e o Instagram, já esquecendo, né? Instagram é rafaelfarias.advogado. Bem fácil. Show de bola, meu amigo. Obrigado. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Foi uma honra e muito bom conversar aqui com vocês. Nossa, foi ótimo. E você que está aqui, que já curte e já se inscreveu aqui nesse canal, a gente vai começar a postar os vídeos somente lá no Benecast Oficial. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para continuar tendo acesso a episódios incríveis como esse que foi hoje aqui e também para dar aquela força para a gente. Se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo. Vejo você no próximo episódio. Um abraço e até lá!